Hoje nós vamos falar sobre o temperamento sanguíneo. Esse temperamento que é impossível não notar quando ele está presente. A pessoa que tem esse temperamento é uma pessoa que gosta de se relacionar, bastante expansiva, mas aqui nós vamos nos ater às qualidades que podem ser combinadas nesse temperamento. Inclusive, se você não assistiu às aulas anteriores, lá nós falamos um pouco mais desse temperamento e por isso aqui nós vamos nos ater às diferenças que podem ocorrer ainda dentro do temperamento sanguíneo. O sanguíneo é o temperamento que possui qualidade úmido e quente. E o elemento que corresponde a essa junção, úmido e quente, é o elemento de ar, que expande e envolve. Essa é a característica do elemento ar. Então, nós vamos ver a seguir como o temperamento sanguíneo pode se apresentar quando há prevalência de uma dessas qualidades, úmido ou quente, e quando ela recebe o aporte de um outro elemento. Dessa forma, nós vamos falar a seguir das variações úmido sobre quente, quente sobre úmido e quente e úmido com aporte seco. Então, primeiro, o úmido sobre o quente. A pessoa que possui essa qualidade de úmida prevalecendo no temperamento são pessoas mais criativas, pessoas mais sociáveis, que se põem mais a serviço do outro, porém podem ser pessoas bastante indecisas. Isso acontece porque a prevalência da qualidade úmida faz com que essa pessoa tenha dificuldade de elaborar as suas impressões. O que são as impressões? As impressões são aquelas coisas que a gente recepciona do mundo e que ficam na gente. Isso que o autor quer dizer aqui com a palavra impressões. Então, ele tem essa dificuldade de receber as coisas da realidade e devolvê-las ao mundo. Ele recebe, mas na hora de elaborar dentro deles para devolver ao mundo de forma objetiva, ele tem essa dificuldade, porque o principal objetivo das pessoas que têm um temperamento com essa combinação é se relacionar, é se envolver, é conversar. Ele não tem um lugar objetivo onde ele queira chegar, ele quer de fato conversar, ele gosta do se relacionar. Então, por prezar muito por essas relações, muito mais do que o objetivo que ele pode conquistar com as relações, eles são pessoas que podem ser bem posicionadas em cargos de conselho, não em cargos de gestão, porque nos cargos de gestão ele precisa ter essa objetividade na decisão. Eles são pessoas indecisas. As crianças com a predominância desse componente são aquelas que necessitarão de acompanhamento por mais tempo, justamente por não terem tão naturalmente esse elemento quente, né, que ajuda na capacidade de decidir. Então, eles vão ser pessoas que vão precisar de ajuda para tomar decisões, para se organizar, para se posicionar, por causa da carência do quente, que é a qualidade que ajuda na objetividade. Então, na vida prática, eles vão precisar de mais apoio. E nesses casos, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque ao ajudar essas crianças, a gente precisa tentar preservar o que é dela. A gente precisa ajudar sem podar, sem tirar aquilo que é próprio da criança. Ajudar essa criança a se posicionar no lugar certo. São crianças que vão precisar dessa ajuda na hora de decidir, na hora de saber o que é melhor. Então, vão necessitar aí do apoio dos pais por mais tempo, de repente, para ajudá-las a ir aos lugares, a escolher o que é bom. Vão precisar de apoio por mais tempo mesmo. O sanguíneo quente sobre o úmido, ele tem as mesmas qualidades do sanguíneo úmido sobre o quente, porém, são pessoas que têm esse lado mais expansivo, né? Então, como no primeiro ele se prezava mais se relacionar do que de fato jogar para fora no mundo, então ele absorvia as coisas e queria se relacionar com essas coisas. Mas ele tinha dificuldade de pôr para fora essas coisas. Agora, já no sanguíneo, que tem o quente sobre o úmido, ele já tem o elemento de expansão mais forte. Então, são crianças que normalmente são pessoas que ainda assim gostam de se relacionar, né? São pessoas que ainda gostam de se relacionar, no entanto, elas têm mais essa capacidade de decisão, justamente porque elas que contém nelas o componente que traz essa expansividade, que é o quente. Por mais que essa forma de devolver no mundo seja mais pro lado da explosão, tá? Ela não é uma devolução articulada como no fleumático e no melancólico, é mais pela explosão mesmo. Ela conseguirá ser uma pessoa muito mais objetiva do que no caso anterior. Então, lembre-se, o sanguíneo ele tem essa dificuldade da objetividade. Entretanto, dentro dessa dificuldade já do temperamento, quando o quente prevalece sobre o úmido, ele tem mais capacidade de decidir. Sempre aqui dentro da clave do sanguíneo, essas características.
Então são pessoas que normalmente conseguem comandar as suas relações através do seu carisma, justamente porque elas absorvem e devolvem de forma expansiva e carismática. A quentura sobre a umidade traz para pessoas com essa combinação um grande desejo de liberdade e qualidade de vida pelo novo, por tudo que amplie os seus limites. E é neste sentido que, por prezarem, né, dessa liberdade, são crianças, especialmente, que podem ser consideradas rebeldes. Por exemplo, quando ele encontra o melancólico, que no caso anterior vai ajudar ele a organizar, a se concentrar, aqui, quando ele encontra esse elemento, ele pode dar choque, justamente pela expansão. Podem bater de frente. As crianças dessa combinação, elas prezam mais pela ação do que pelo envolvimento. No anterior, são crianças que prezam mais pelo envolvimento, não tem tanta objetividade ali no que elas estão fazendo, né? Mas, neste caso, são crianças que ainda se relacionam, ainda se interessam, mas prezam muito mais pela ação. Então, elas vão sempre agir. Depois de que elas absorverem ali o que ficou marcado nelas, elas vão agir. Então, como ajudar essas crianças? Se antecedendo aos movimentos, né, das crianças. Isso aqui, normalmente, na vida de pai e mãe, a gente sabe que é necessário. Você normalmente conhece seu filho, ou a criança que você convive, sabe ali mais ou menos como ela se comporta. Então, neste caso do sanguíneo, como ele tem esse elemento de fazer e pensar ao mesmo tempo, por exemplo, a criança sanguínea e o sanguíneo normalmente são pessoas que pensam enquanto falam, né? Então, se você pergunta, ela já responde, ela nem pensou, ela está pensando enquanto ela está falando. Então, se você já sabe desse movimento, você se antevém. Olha, eu sei que eu vou sair com meu filho, ele é uma criança expansiva que pode querer ficar correndo, que pode querer ficar se intrometendo nas conversas, então eu vou me antever, eu vou fazer um combinado. Eu vou combinar exatamente quais são os limites, e quando chegar no lugar, e é aqui que muita gente pode ficar estressada, ele vai esquecer, porque o sanguíneo é uma pessoa rasa, entre aspas, né? Se ele não é treinado, ele é raso, porque as coisas passam por ele e vão embora, entende? Não fixa. É, então você vai ter que reforçar. Você sempre vai ter que reforçar com o sanguíneo. Isso é uma forma de ajudar. No caso do sanguíneo úmido sobre o quente, é você ajudar ele a se posicionar nos lugares. Então, aquela criança que vai se envolver, que vai brincar, muitas vezes não vai perceber quando eles estão sendo maltratados, enfim. Você ajuda essa criança a se posicionar, a decidir. No caso aqui agora, do quente sobre o úmido, essa criança já vai ter um poder de decisão. Ela já vai botar para fora aquilo que ela pensou, que ela articulou. Mas pode ser que ela coloque de forma errada, sabe? Porque é muito na explosão, é muito no ímpeto. Ela não tem a articulação de pensar antes de agir, né? Essas crianças, né, essas pessoas, enfim, que têm o quente elevado, o quente sobre o úmido, são pessoas e crianças que têm um grande ganho intelectual. Por quê? Porque elas aprendem com facilidade, né? Elas têm essa facilidade de articular, ou seja, eu percebi aqui e já devolvi. Então, são pessoas que são vistas como inteligentes. Porém, qual é o desafio? O desafio é que essas pessoas saibam das coisas e se aprofundem nas coisas. Porque senão, se a gente não treina isso, treina a criança a aprofundar no que ela conheceu, ela vai se tornar um adulto que sabe de muitas coisas, mas sabe de muitas coisas de forma rasa. Tem um conhecimento raso sobre muita coisa. E aí, quando são confrontadas, por exemplo, na prova do Enem, ele vai precisar aprofundar de alguns assuntos, lembrar de coisas antigas, e ele não vai ter isso tão facilmente, porque eles têm um conhecimento superficial, entende? Aquilo não se aprofundou, aquilo não fixou nele. Ele passou por ele, ele conheceu, sabe mais ou menos, articula muito bem, mas na hora de aprofundar, ele vai deixar a desejar. Por fim, quando o sanguíneo, que tem o quente e o úmido e ganha um aporte seco, lembrando que o aporte do elemento seco vem de temperamentos como melancólico e colérico. O seco está aqui na clave, né, desses dois temperamentos. Então, ele ganha um aporte seco. Então, são pessoas que serão envolventes, pessoas que são expansivas, alegres,
né, mas que quando elas ganham esse elemento da secura, elas se tornam pessoas mais práticas. Então são pessoas que têm uma inteligência prática, mas que estão sempre em busca de expansão, elas estão sempre expandindo. Esse aporte seco que elas ganham, ela dá bastante para essas pessoas esse elemento da praticidade. Então são pessoas que solucionam muito bem as coisas e articulam tudo isso até que eles solucionem muito bem, com bastante carisma. Então são pessoas que vão ser inteligentes sim, só que são aquelas pessoas inteligentes e práticas, né? Não são aquelas pessoas inteligentes na teoria. Normalmente são pessoas que aprendem por exemplos, com analogias, entende? O mundo prático é onde elas estão. Elas não vivem muito no mundo teórico. Então, elas vão ocupar lugares em que essa articulação seja necessária. Por exemplo, isso não se adequaria tão bem num cargo de CEO, né? Se ela não tiver esse domínio bem treinado, no cargo de CEO de uma empresa, talvez ela não se desenvolveria tão bem, mas se desenvolveria muito bem no lugar de vendas, articulando com as pessoas, né? Na área comercial, por exemplo. São pessoas que naturalmente não terão esse apego material que vem do aporte seco, tá? Mas serão um pouquinho mais pé no chão. Viverão tanto no mundo aqui das ideias, das relações, elas vão ter um pouquinho mais de pé no chão. São pessoas que são engenhosas, dão as melhores respostas, né? Encontram soluções legais. E esse temperamento sanguíneo, quando ganha esse aporte da secura, ele vira uma combinação de pessoa habilidosa e engenhosa. Então são aquelas pessoas que são super animadas, super envolventes, que te põem para cima e que têm o pé no chão. Elas não são tão avoadas, né? Avoadas, como o sanguíneo que não tem esse aporte. Elas não são pessoas pouco objetivas, né? Que é o caso do sanguíneo com o úmido sobre o quente. Não são pessoas que vão expandir tanto pela explosão, né? Elas vão ser aquela pessoa que, ainda com esses elementos, tem um pouquinho mais de pé no chão. Vão conseguir articular um pouco mais, vão ser um pouquinho mais organizadas. Lembrando que é dentro da clave do sanguíneo. Lembrando, gente, que o sanguíneo são pessoas, às vezes, muito mal interpretadas. Porque são expansivas, podem ser taxadas como mal educadas, mas isso tudo pode ser ordenado. Então, se você é pai e mãe e tem um temperamento que tem um pouco mais de secura, o que você pode ajudar o seu filho é justamente nisso, que ele se organize mais. Então, dentro de uma casa, você criar um ambiente organizado para que ele consiga com mais facilidade se organizar, dar oportunidades que ele treine essa expansão de uma forma mais direcionada. Olha, você pode ser expansivo, você pode falar, você pode dar as suas ideias, mas vamos escrever, fala, cria um diário para que ele possa expressar. Isso é natural na pessoa que tem o elemento quente e úmido, que são pessoas que gostam de falar, que gostam de se envolver, né, mas que precisam de um pouco mais de organização, um pouco mais de pé no chão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da explicação e o grupo de WhatsApp vai ficar aberto para vocês tirarem dúvidas e que essa explicação torne a leitura um pouco mais fácil e compreensível. Beijo, fiquem com